Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos no mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o louvor e a ação, o poder que cada um tem. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nosso pensamento, em nosso coração e em nossa alma, para que consigamos, de fato, aprender e levar essas bênçãos que vêm de mais alto, aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Não bastará dizer. Não bastará clamar, Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. Muitos clamam pela proteção do Mestre em lágrimas de amargorosa compunção, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo benfeitor divino à maneira de crianças caprichosas tocadas em viciosas exigências. Muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro e assistência, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhe couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente e incapazes de oferecer a mais leve migalha de cooperação ao próximo sofredor. Muitos repetem o nome do amigo celeste não para materializar-lhe os princípios sublimes no mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitos se reportam ao Mestre da Cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia conservam-se em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu, entre as criaturas na terra, para soerguimento da humanidade. O problema da redenção não está situado em nossos lábios, mas acima de tudo em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem e convictos de a cada um será dado o seu segundo as suas próprias obras, procuremos a nossa posição de servidores, no abençoado campo do Espiritismo que nos oferece recursos sublimes à sementeira de nossa felicidade imortal. Que assim seja. Eita, olha só que texto impactante. É muito comum, até hoje, e nós precisamos disso, aprender a rezar, louvar, né? Tanto para nós mesmos, quanto dentro de uma congregação, uma comunhão de pessoas. Levarmos esses ensinamentos e as predições, assim como eu tento fazer aqui a reflexão com vocês. Esse tipo de atitude é sempre muito importante. Porém, o que esse evangelho vem nos dizer? De nada adianta isso para nossa elevação, se nós não agirmos. A ação no bem é o exemplo que Jesus deixou para nós. Ou seja, o louvor, o pedir Senhor, Senhor, me ajude, muitas vezes acaba sendo uma ferramenta de tentativa de escapar das nossas obrigações. Deus, e todos nós podemos sentir isso, nos confia missões durante a vida aqui na Terra. Ele nos dá oportunidades, nos dá instruções, onde Ele nos coloca dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de um contexto social, para podermos fazer algo que vai além da gente, para fazermos algo que possa auxiliar o outro, em todos os contextos possíveis. E se nós ficamos dentro de nós mesmos, rogando auxílio nas nossas pequenas dores, como Emmanuel diz aqui, para nós não são pequenas, né? Para o momento, para o instante, mas é porque nós temos certeza de que quando passar, nós vamos perder completamente essa visão egóica que nos faz achar que os nossos problemas são gigantes, enquanto
Como Emmanuel também diz no Evangelho, se nós olharmos para o lado, as dores e o sofrimento de uma pessoa que está às vezes ali na rua, ou um vizinho, ou uma pessoa que está ali no hospital, nós vemos que os nossos problemas são tão pequenos, né? E nós perdemos o parâmetro de comparação e ficamos olhando somente para nós, sofrendo e pedindo a Deus que alivie ou nos dê coisas materiais, sendo que nós muitas vezes não somos capazes de fazer um esforço pequeno para aliviar o sofrimento de uma outra pessoa ao nosso lado. Portanto, não é que nós não devemos louvar, devemos e cada vez mais. Devemos sempre falar, agradecer e louvar a Deus e pedir sim ajudas. Porém, isso tem que estar associado com ações, com atitudes de amparo aos outros também, porque nós não temos nenhum direito de ser ajudados se nós não temos a capacidade de também buscar ajudar a cada um de acordo com as suas obras, né? Deus é perfeito e Ele é justo e bom. Ele não vai conceder benefícios que não sejam na forma de provas se nós não tivermos mérito, se nós não estivermos fazendo a nossa parte. Então, o convite principal desse Evangelho é: façamos a nossa parte, com atitudes e ações que vão para além da gente, que aí a gente vai receber de volta o bem que praticarmos sempre, assim como retorna para a gente sempre as coisas que não são boas, que fazemos também. É isso. E dentro desse contexto, nós temos o nosso lindo livro Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é Além do Louvor. Louvar a Deus pode nos trazer os momentos mais agradáveis à mente. Sendo uma das facetas da oração, o ato de louvar é uma maneira de se conectar ao alto. Mas não nos esqueçamos de que muito acima de louvar está o agir, verbo indispensável para a vida. Quantos irmãos não chegam ao plano espiritual reclamando a presença de paz que dizem merecerem por terem vivido somente em louvores? Além de louvar, transformaremos a beleza das palavras em atitudes renovadoras. Só assim podemos construir o reino dos céus em nós. Antônio Ambrósio. Que assim seja. Bem, acho que esse texto complementa de uma forma muito bonita e singela a passagem do Evangelho, né? O louvor, ele é bendito. O louvor, ele é necessário. Mas sem atitude, sem ações, ele acaba se tornando vazio, né? O interessante aqui nessa passagem que eu quero enfatizar é o fato do nosso irmão dizer que conhece, né, e sabe que muitas pessoas, muitos de nós, quando desencarnarmos, quando deixarmos o nosso corpo físico, acreditamos chegar, né, no céu, no mundo espiritual, seja onde for, com méritos e direitos por nós termos sido louvadores, entre aspas, né? Ou seja, aqueles que estão ali para ficar rezando, orando com palavras que, mais uma vez, são importantes sim, mas sozinhos não tem valor, são vazios. Então a gente precisa parar de se iludir, né? A gente tem que saber a realidade, e isso aqui, essas discussões, esse aprendizado são instrumentos de pouco a pouco entendermos a verdade. E a verdade é que nós vamos colher os frutos daquilo que nós semeamos, não só por palavras, mas também principalmente pelas atitudes. Então, se nós queremos ter direitos, né, de receber o bem, nós temos que fazer o bem. Ou seja, se vamos ser amparados e estarmos em locais de luz, temos que emitir essa luz aqui no mundo. Nós temos que ter a certeza, o entendimento de que o mundo espiritual em que viveremos, o local, né, em que teremos afinidade para estar quando desencarnarmos, vai refletir o nosso mundo íntimo, vai refletir a nossa luta para vencer a nós mesmos. Por que essa luta? Porque ninguém aqui vai desencarnar perfeito, né? Nessa encarnação, nesse mundo aqui, não.
Um dia chegaremos lá, mas não agora, né? Então, nós temos que fazer o mínimo para atingirmos o patamar que necessitamos e precisamos. E para isso, é indispensável agir no bem, pensar no outro, olhar para o lado, sair de si mesmo, né, para que a gente possa doar amor. E a gente começa a entender também que muitas vezes essas dores e provações que passam em nossa vida são ferramentas, sim, de crescimento. E através delas, aprendendo a lidar com elas, nós podemos também levar o bem a outros, né? Sejam todos os seres aqui, seres humanos, animais, natureza e assim por diante. Fazer o bem. É isso que vai nos fazer, de fato, ter merecimento. É agir nesse lado bom para o bem dos outros, né? E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Agindo pelas razões certas. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Philosophical Review, ou seja, uma revisão filosófica, pela autora Julia Markovits. Bem, o que esse artigo faz? Na verdade, ele é uma reflexão mais voltada para a filosofia, mas que nos traz um ponto importante para refletirmos. A autora faz um ensinamento, um estudo sobre Kant, né, que é um dos filósofos mais importantes, com certeza conhecidos, né? E ela vem trazer que muitas vezes só agir no bem não é suficiente, né? Como se diz, só a boa ação por si só. Ela não tem o poder que a razão boa associada à ação boa tem. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Que nós podemos agir fazendo boas atitudes, mas por dentro estarmos chateados, magoados ou sem vontade de fazer. Fazermos por uma espera de uma recompensa ou porque nós temos alguma obrigação de alguma forma para agir fazendo aquilo que achamos ser o certo. Porém, quando nós fazemos essas atitudes, quando nós fazemos o bem, né, temos ações boas associadas com uma razão boa, ou seja, nós entendemos que aquilo vai ser bom para os outros, para nós, estamos animados, dispostos, estamos convencidos de que o motivo de estarmos fazendo aquilo é maior e é bom, isso tem um valor muito superior. Então, essa reflexão filosófica, ela vem tentar fazer uma reflexão, uma comparação, né, sobre o simples agir para coisas boas, que também já é importante e significativo quando nós não conseguimos ter as razões, mas comparar isso com o agir com um sentido, né? Então, fazer o bem sem esperar recompensa, tendo uma razão e um sentido maior, um porquê por detrás daquilo, nos eleva ainda mais. É isso. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais esse dia, por mais essa reflexão, por mais esse aprendizado. Nos inspire para que consigamos colocar em prática nas nossas vidas esses ensinamentos benditos. Abençoe a cada um que nos acompanha e olha, Senhor, por aqueles que mais sofrem no mundo, os que estão em zonas de guerra, os que estão decidindo pelos direcionamentos deste nosso planeta. Guia as nossas atitudes também, para que façamos a nossa parte. Que assim seja. Gratidão a vocês por mais uma vez estarmos aqui juntos. Namastê e até a próxima.